Seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Jefferson Michel, do canal A Luz da Bíblia. O tema proposto neste vídeo é falar alguma coisa sobre conhecimento, verdade e libertação. Qual a relação que há entre esses termos? O que um diz respeito em relação ao outro? Como base, como sempre, vamos tomar como referência alguns versículos da Palavra de Deus. 1 Timóteo 2,4 está escrito: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A questão aqui então é que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Para isso ele mandou a Jesus Cristo nessa terra, de forma encarnada, como homem, para anunciar então a salvação através do Evangelho por Jesus ensinado e pregado. E também é a vontade de Deus que o homem venha ao conhecimento da verdade. Muitos pensam e acreditam que a verdade é relativa, que cada um pode ter a sua verdade a respeito do que seja certo, errado, bom, ruim, enfim. Cada um forma a sua verdade. Mas a questão é que a palavra de Deus revela que existem verdades absolutas, assim como sabemos que há mentiras, enganos absolutos. Ora, se existem mentiras absolutas, que a gente sabe que são, também há verdades também absolutas. Porque haveria só mentiras absolutas e não verdades absolutas. Então vamos ver, falar um pouquinho então em questão da vontade de Deus, que é que todos venham ao conhecimento da verdade, desta verdade absoluta, principalmente em relação à vida, ao surgimento da vida, à origem do homem, o propósito da vida humana e o seu futuro. Segundo, então, a revelação divina, o Criador do homem, assim como consta na Bíblia Sagrada, ele revelou ao homem através da sua palavra. Mas o que é verdade? Muitos se perguntaram, muitos se perguntam, temas de debates, digamos, filosóficos, do que seja verdade. Em João 18:38, Pilatos fez essa pergunta quando ele estava interrogando a Jesus Cristo, antes de condená-lo à crucificação. Em certo momento do seu questionamento em relação a Jesus, ele pergunta, o que é a verdade? Essa pergunta, Jesus já havia respondido anteriormente a seus discípulos, como está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus já havia respondido essa verdade aos discípulos anteriormente, dizendo que ele era o portador da verdade, da revelação divina. Também, em João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui consta também que a própria palavra de Deus revelada ao homem é a verdade, é verdadeira, é fiel. Porque foi o próprio Deus quem a revelou. E como diz em outra passagem, que Deus não é homem para que minta. Então Deus não pode mentir. Então tudo que ele faz ou diz é verdade, dada a sua natureza. Também em João
capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo é o Verbo encarnado, a palavra encarnada de Deus. Então, aí se resume: Jesus é a palavra, que é a verdade, que é Jesus. Então, tudo está conectado, né, como sendo verdade. E tudo se resume, então, e se concentra em Jesus Cristo, que viveu esta verdade da parte de Deus, ensinou esta verdade, revelou, enquanto estava encarnado, né, desempenhando o seu ministério, a sua missão salvadora para o homem. Então, toda a palavra de Deus é revelada, quer anteriormente a Jesus ou posteriormente pelo Espírito Santo, se constitui então na verdade. Jesus Cristo é a verdade. E aqui tem alguns... E agora falando, né, de libertação. Aonde se encaixa aqui a questão da libertação em relação ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, verso 7, diz: Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então, pelo conhecimento de Jesus, que é a verdade, também o homem tem condições de conhecer ao próprio Deus, que enviou a Jesus, né, como Salvador. Em João, capítulo 8, 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a questão aqui da consequência do conhecimento de Jesus Cristo, da verdade. Libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livres do que no contexto bíblico? Libertação do que? A palavra revela, né, que o grande livramento que Jesus veio trazer, sendo ele a verdade, é a libertação do poder do pecado exercido sobre a natureza humana, dos efeitos do mal que faz parte da natureza humana. Então, através da fé, da conversão a Jesus Cristo como sendo Salvador, né, o homem então confessa seus pecados, aceita, se converte a Jesus Cristo e recebe então o poder, a virtude do Espírito Santo para se libertar, então, se ver livre do poder da influência do mal e do pecado que reside, né, que faz parte da sua natureza humana. Todo ser humano tem a sua natureza má, e essa natureza má, deste mal que nele está, se expressa através de atitudes que a Bíblia denomina como pecado, atitudes contrárias à verdade revelada por Deus em Jesus Cristo. Então isso, né, seria o pecado, a manifestação deste mal. Uns demonstram, né, ou praticam mais pecados do que outros, estão mais sob a influência do mal do que outros, mas a Bíblia revela que todos têm essa natureza, essa, né, que pende muitas vezes para a prática do mal. E a própria vida, né, revela e demonstra isso. Há um ditado que diz que contra fatos
não há argumentos. Quem poderia negar, de fato, a realidade do mal, contrapondo-se ao bem, e de atos reprováveis, né, que os homens praticam, tanto a si mesmos quanto ao seu semelhante, em pequena ou grande escala, no mundo todo. Então é o primeiro efeito, grande efeito, né, da questão de conhecer a verdade em Jesus Cristo, de conhecer a Jesus mediante a fé, é a libertação então desse mal, né? Porque em João 8,34 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Então isso aqui demonstra essa condição de servo do pecado, o poder, né, do mal que exerce sobre a natureza humana. Que muitas vezes, mesmo ele querendo fazer o bem, ou conhecendo o bem, mas ele acaba cedendo, fazendo a vontade, digamos, do mal que nele está. Então isso demonstra que realmente, de fato, o mal expressado, né, em atos pecaminosos é uma realidade. Muito embora, como eu falei, o homem resista, pode até resisti-lo, mas em muitos casos ou circunstâncias acaba cedendo, não tendo força suficiente para dominar, para subjugar o poder que vem dessa maldade. Então o primeiro grande efeito, né, é essa libertação. Que quando a pessoa aceita Jesus, se converte a Jesus, recebe o Espírito Santo em sua vida e com ele a graça, a virtude necessária então para resistir e para subjugar o mal que antes o vencia e em determinadas situações o escravizava, digamos, forçando-o, né, a fazer aquilo que não queria fazer. Um outro efeito do conhecimento da verdade de Jesus Cristo, né, de libertação, é a questão da própria salvação, que aliás é o maior efeito, o maior benefício pelo conhecimento de Jesus Cristo, que é a salvação da alma. Jesus como Salvador, se revelando como Salvador, todo aquele que nele crer, então terá a vida eterna, como sendo, após a morte física, a questão de ir morar, né, passar a eternidade com Jesus Cristo, na dimensão espiritual onde ele habita, denominada, né, na Bíblia Sagrada de céu. Então, esse é o mais importante, né, dos efeitos que o conhecimento da verdade de Jesus Cristo pode causar na vida daquele que crê em Jesus, no seu Evangelho, na Palavra de Deus. Mas e o desconhecimento? Né? Não conhecer essa verdade, o que implica? Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, em determinada época, né, o próprio povo, no Velho Testamento, o povo hebreu, que desobedecia a lei, rejeitou aquele conhecimento, aquela revelação que Deus havia dado a eles através do profeta Moisés, e por causa disso foi destruído muitas vezes, foi perseguido, né, derrotado, e sofreram muitas invasões, né, e dispersões do povo, como pela falta de conhecimento da palavra de Deus. No caso, na época, a lei de Moisés.
muitos sofrimentos na vida, e o sofrimento faz parte da vida humana, né? Desde que o homem nasce até a sua morte, ele vai passar por sofrimentos, vai sofrer, tanto em questões físicas de seu corpo, através de enfermidades, doenças, como sofrimentos de natureza psicológica, né? Emocional ou espiritual até mesmo, em determinadas e nas mais variadas circunstâncias ou fases da vida. Alguns sofrem mais e por mais tempo e com mais intensidade, outros menos, né, por menos tempo e não de uma forma tão intensa, mas isso varia muito, né, dependendo da área e das causas de cada sofrimento e de pessoas para pessoas. Mas o que a palavra de Deus, que é a verdade, revela é que a maioria dos sofrimentos humanos pode ser evitados justamente pelo homem conhecer a verdade, a revelação divina, conhecer a Jesus Cristo. Porque pelo conhecimento, pela fé nesse conhecimento, então o homem evita muitos sofrimentos que vêm, né, pela forma equivocada ou errada, né, de fruto de decisões ou escolhas feitas de forma errada, por justamente não saber o que seja realmente o melhor, o certo, o verdadeiro. No momento, o homem até pode se decidir por algo que ele acha, que acredite ser o melhor para ele, o certo e o correto, mas que dali a algum tempo vai se mostrar, pelas consequências de sua decisão, que não era a melhor decisão que ele tomou no passado. Então, para que haja uma decisão segura, certa, que lhe dê certa confiança quanto ao futuro, inclusive, tem que ser baseada, né, em algo verdadeiro, em algo que lhe dê segurança e que seja correto. E então, conhecendo assim, ele não vai sofrer por causa de seus erros. Esse tipo de sofrimento Deus não quer que o homem sofra, por falta de conhecimento dele, da sua vontade, do seu plano para a vida do homem. Por isso, então, que diz, né, que Deus tem a vontade que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, aqui está essa relação, né? Conhecimento, verdade, né? Libertação. Sofrimentos, né? Jesus mesmo disse, né, que no mundo, mesmo aqueles que creem nele, que o seguem, que se convertem a ele, terão aflições, sofrerão de alguma forma. Mas que Jesus diz que é para ter bom ânimo, porque aquele que sofre pela fé em Jesus Cristo, né, tem forças e vai superar, né, porque tem, inclusive, a ajuda, a direção do próprio Jesus, da própria palavra. Como se portar num período difícil de sofrimento. Inclusive, Jesus disse aos discípulos, né, que bem-aventurados seriam eles quando fossem perseguidos, injuriados, sofressem, né, perseguição, críticas, preconceitos, enfim, pelo fato de crerem em Jesus. Jesus ainda diz, vai além, alegrai-vos por isso. Então, sofrimento por causa da fé, porque alguém quer seguir a Jesus, pela mesma fé é possível da pessoa se alegrar ainda. Parece até um paradoxo, né? Sofrer por Jesus e se alegrar ao mesmo tempo. Né? Como pode um sofrimento gerar alegria? Mas pode, né? Segundo o que é revelado pelo próprio Jesus Cristo. Porque é pela fé, porque Jesus sofreu
né? Por causa dessas causas, os discípulos, os apóstolos, os profetas que vieram antes dele. Mas com certeza, né, haverá vitória, haverá superação daquilo, pela fé em Jesus Cristo. Já o sofrimento que normal, natural, sem Jesus, sem a fé, sem a verdade, né, é mais complicado. Daí se torna, de fato, sofrimento, com o risco de gerar mais sofrimento, né? Ao invés de gerar esperança, ou até mesmo alegria, é de gerar mais sofrimento, ou desse sofrimento se agravar e se perpetuar por mais tempo, vindo até, em casos extremos, né, a pessoa de se desesperar, não ter mais esperança na própria vida. Mas com Jesus é diferente, né, esse relacionamento. Mas então era isso, né, a questão dessa relação que eu gostaria de passar, né? Conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e aqueles que se convertem a Ele, acreditam na palavra como sendo a verdadeira revelação de Deus, tem como efeito, em primeiro lugar, e o mais importante, a salvação eterna da sua alma, também libertar, enquanto nesta vida, da influência do poder do mal e do pecado sobre sua vida, e também de livrá-lo, né, poupá-lo de muitos e muitos sofrimentos causados pela falta de conhecimento, pela falta de fé em Jesus Cristo. Então, assim, esses seriam, então, né, os benefícios principais de quem crê e procura conhecer cada vez mais a verdade e por elas se pautar a sua vida enquanto aqui viver. Obrigado por permanecer comigo até o final do vídeo. Espero que tenha sido útil. E até um próximo, se Deus quiser.